a gravar. Bom dia, então, pessoal. Hoje nós vamos para a aula 9. Hoje o nosso tema da nossa aula, né, o nosso seminário vai ser abordar sobre os métodos de resistências intervalados, então os HIITs e os CITs, né, que é o treinamento de alta intensidade e os sprints de alta intensidade. O grupo, então, é composto pelo Vinícius Costa Pinto, o Felipe da Silva Garcia e a Bruna da Silva Plach. Vou estar compartilhando, então, com vocês a apresentação que já foi enviada, e aí depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre, né, sobre as dúvidas e sobre abordagens sobre o tema. Vocês estão escutando bem? Não? Então, vocês vão ter que... Tá, vocês vão ter que segurar um pouquinho aí, eu vou ter que ver o que houve. Escutam? Não, eu não estou escutando. Alguém sabe como que eu ativo o áudio? Eu estou escutando, né? Então, eu não estou Quando conseguindo... tu clica ali, quando tu bota para compartilhar a tua tela, tu escolhe qual tela tu quer compartilhar, né? Sim. Daí lá embaixo tem um quadradinho que tu tem que dar um clique, que é para compartilhar o áudio também. Share sound. Eles perceberam que aumentando a intensidade dos exercícios e separando eles por pausas de repouso... Ok, agora eu vou retornar e vamos começar do início. Olá, bom dia a todos. Estou aqui hoje junto com os meus colegas Felipe e Vinícius para a gente falar um pouquinho sobre o treinamento intervalado dentro dos métodos de treinamento de resistência. Então, historicamente, o treinamento intervalado ele surgiu na década de 20 para treinar atletas de corrida de longa distância. Eles perceberam que aumentando a intensidade dos exercícios e separando eles por pausas de repouso, eles conseguiam intensificar os treinos, e esse era o objetivo principal na época. Então, o treinador alemão Waldemar Gerschler, na década de 30, ele estruturou o treino intervalado e foi sendo definido quais eram os parâmetros importantes dentro da aplicação desse treino. Então, a intensidade do exercício, que foi definido uma maior intensidade, a duração do exercício com um menor volume, intervalos de recuperação do repouso, a quantidade de repetições do ciclo do exercício e repouso e a frequência de treinamento por semana. Então, o treinamento intervalado é a aplicação repetida dos exercícios e períodos de descanso de modo alternado, e ele passou a ser um dos principais métodos de treinamento dos esportes ligados à resistência, como, por exemplo, corrida de média e longa distância, natação e ciclismo. E ele vem sendo cada vez mais utilizado também para pessoas que não são atletas. Então, quando nós iniciamos o exercício, né, a primeira rota metabólica ativada é a da TPCP, da creatina fosfato.
Acontece que a nossa reserva de creatina fosfato, ela se esgota, ela baixa muito rapidamente com o início do exercício. Alguns segundos ela já está muito baixa. Então, por isso a gente passa a depender de outras rotas metabólicas. O que o Hultman, em 1990, percebeu é que não só a creatina fosfato é utilizada muito rapidamente, mas ela também é ressintetizada muito rapidamente pelo organismo. Então, é isso que esse gráfico mostra. Ali, eu botei mais ou menos uma linha para a gente ter uma ideia. Se tu for ver que com 1 minuto e meio, mais ou menos, de repouso depois do exercício, a creatina fosfato já se foi recuperada em quase 60% a 80%, assim, do valor inicial. Então, baseado nisso, que se utiliza o repouso dentro do treinamento intervalado. Então, eles viram que se tu tivesse essa recuperação entre os exercícios, tu conseguiria recuperar a tua creatina fosfato dentro do organismo. Então, ao iniciar o exercício novamente, tu utilizaria novamente a tua reserva de creatina fosfato, entrando nesse ciclo. Tu utiliza a reserva, descansa e recupera. E assim vai mais uma vez com o ciclo de treinamento. E é nisso que é baseado o treinamento intervalado. Então, ele pode ser extensivo, com volume elevado, com intensidade moderada, que vai trabalhar mais o sistema aeróbio, ou intensivo, com volume baixo, mas uma intensidade alta. E aí, dependendo dessa intensidade, se ela for muito alta ou muito próximo da máxima, ou ali um pouquinho abaixo, ela vai trabalhar ou no anaeróbio alático ou no anaeróbio lático. Agora, meus colegas vão falar um pouco mais sobre o treinamento intervalado intensivo. Agora eu vou falar, eu me chamo Felipe, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os métodos intervalados de alta intensidade, tá? O HIIT. Ao todo são quatro métodos, né? 4 tipos de métodos dentro do treinamento intervalado de alta intensidade. Pode passar. Pode dar isso. O primeiro, ele se chama Repeat Sprint Train, tá? Desculpa um pouquinho pelo meu inglês, ele não é um dos melhores, mas basicamente é treino de sprint repetitivo, tá? São sprints que são feitos em intervalos curtos, né? Ele tem uma duração basicamente de 3 a 10 segundos e por conta disso ele é um treinamento bem dinâmico, ele tem uma recuperação também curta, né? Em torno de 30 a 50 segundos. Né? Um grande exemplo que a gente pode estar realizando dentro desse treinamento aí são diversos números de tiros, né? Tiros de velocidade, onde a gente atinja em curto tempo um volume de VO2, volume de VO2 máximo com alta intensidade, em torno mais ou menos de 120 a 160% do volume de VO2 máximo. Tá? Então, um exemplo que a gente pode dar de treinamento é mais ou menos 60 tiros, né? Onde dentro disso a gente vai fazer intervalos curtos, né? De mais ou menos 20 segundos, onde esse estímulo desses tiros vão estar em torno ali de próximo de 3 a 10 segundos, que no caso seria 8, né? A gente atingindo mais ou menos um treinamento de 20 minutos ao total. O segundo tipo é chamado de sprint interval de treinamento, seria basicamente um treinamento de sprint intervalado, né? Aqui a gente vai trabalhar também, vai ser um treinamento mais de resistência, né? Onde ele vai ter um tempo um pouquinho maior, né? O tempo dele de estímulo vai ser um pouquinho maior do que o outro tipo, né? Aqui a gente vai trabalhar numa margem de 20 a 30 segundos, né? Num estímulo que a gente chama de all-out, mais ou menos é o tudo ou nada, onde a gente vai utilizar o máximo possível de esforço dentro desse tempo aí, né? Um dos fatores que vai estar influenciando bastante nesse tipo aí é a questão motivacional, né? Onde a gente tenta ao máximo retirar do aluno, do praticante que vai estar aplicando durante esse tipo aí. A recuperação dele vai ser um pouquinho maior, né? Vai ser em torno de 1 a 4 minutos, por conta do estímulo dele ser um pouquinho mais
pouquinho maior que o outro, né, para a gente tá sempre mantendo o nível de intensidade, né. Um dos exemplos que a gente pode dar, que é basicamente é o que mais utiliza nisso, é exercícios na bike ergométrica, né, principalmente para ciclista, onde que eles aplicam esse tipo de treinamento. O terceiro tipo é o intervalo curto, né, onde vão ser exercícios com intensidade que vai estar beirando aos 120% do volume de VO2 máximo, né, onde vai ter uma duração basicamente de 10% do tempo limite e uma recuperação de 30% do tempo limite. Né? São exercícios com um intervalo um pouquinho mais reduzido. E o quarto tipo é o de intervalo longo. Então, são exercícios onde que são feitos uma maior duração, né? A duração ela vai ser em torno de 60% do tempo limite, então ela vai ter um tempo muito maior e, ao mesmo tempo, ela vai ter intervalos mais longos. Então, a recuperação dele vai ser basicamente de 60% do tempo limite. Né? A intensidade vai estar beirando ali o 100% do volume máximo do oxigênio. Bom, um dos primeiros artigos que foi escolhido foi o treinamento intervalado de alta intensidade com peso corporal, revisão sistemática. Nesse artigo, os autores utilizaram 2 estudos. Então, o primeiro estudo foi feito por McRae e outros contribuintes. Ele foi feito com 28 dias de intervenção, 4 dias por semana, num total de 16 sessões. Cada sessão com 4 minutos, total de exercício, né? 20 segundos de esforço e 10 segundos de descanso passivo. A intensidade que foi utilizada foi o all-out também, como o Felipe falou. A amostra foram de 22 mulheres, com aproximadamente 20 anos de idade cada, onde em 3 protocolos foram utilizados. Parte das mulheres seguia o protocolo de treinamento HIIT, outra parte do protocolo de resistência. Então, esse teste de resistência era 30 minutos de corrida a 85% da frequência cardíaca. E a outra parte foi o grupo controle, onde elas apenas mantinham as suas práticas regulares de atividade física. Os resultados encontrados foram um aumento significativo no consumo máximo de oxigênio e no número máximo de repetições que eles conseguiam executar, quando comparado ao grupo controle. Porém, não há relevância estatística em comparação ao grupo de resistência. O segundo estudo utilizado foi do Gist e outros autores. Nesse estudo, eles fizeram também 28 dias de intervenção, só que ao invés de 4 dias por semana, foram 3 dias, totalizando 12 sessões. Cada sessão durava mais do que o último estudo, né, que era 4 minutos. Aqui ela dura 18 minutos e 30 segundos de esforço e 4 minutos de descanso ativo desses 18 minutos. Na intensidade também all-out. A amostra foram de 26 pessoas, sendo 17 homens e 9 mulheres, com aproximadamente 20 anos de idade cada. O protocolo que foi realizado com o grupo experimental e o grupo controle continuou com os exercícios normalmente, porém não foram encontradas diferenças significativas na capacidade aeróbia entre os grupos, possivelmente por serem militares fisicamente ativos e pela similaridade da carga externa de ambos os protocolos. Porém, foram encontradas diferenças no pico de lactato e na percepção de esforço. Pode passar o slide, por favor. Aí, o próximo artigo, então, é o HIIT multimodal é mais eficiente que o treinamento contínuo moderado para a manutenção da composição corporal, do perfil lipídico e o metabolismo de glicose em idosos diabéticos. Esse artigo ele acabou trabalhando com 48 idosos diabéticos, que foram divididos aleatoriamente em 3 grupos diferentes. O grupo controle sedentário, o grupo de treino contínuo de intensidade moderada e o grupo de HIIT. Os 2 grupos de exercícios realizaram 60 dias de atividades, 3 vezes na semana e 40 minutos de atividade por sessão. Houve coleta de sangue no início do estudo, né, antes de começar o protocolo, na 4ª e na 8ª semana do estudo, para medição de glicose e de lipídios. O grupo que realizou o HIIT apresentou diminuição significativa
nos níveis de colesterol, triglicerídeos, glicose no sangue e hemoglobina glicolizada. Aqui na imagem do slide a gente pode ver essa mudança no metabolismo dos participantes. Então, ali onde está escrito P1, quer dizer que foi o teste feito antes da coleta dos dados, o P2 na 4ª semana e o P3 na 8ª semana. O treinamento moderado e o HIIT, segundo esse estudo, aumentaram significativamente os níveis de lipoproteína de alta densidade, diminuíram a massa corporal total e o IMC dos participantes. A partir desse estudo, foi possível perceber que o HIIT é mais efetivo do que o treinamento moderado em melhorar os perfis lipídico e glicêmico, diminuindo a gordura corporal e melhorando a distribuição de gordura em idosos diabéticos. É isso. Aí estão as referências. Eu estava no mudo. Aqui a gente tem essas referências, né? Quem quiser dar uma olhada nos artigos, tem muito artigo interessante sobre esse assunto. E é isso. Algum dos meus colegas tem alguma colocação? Só queria agradecer mesmo e muito obrigado, pessoal. Certo, obrigada. Tchau, pessoal. Vou só encerrar o compartilhamento da tela. Queria, então, parabenizar o grupo. Achei a apresentação muito boa, sim, achei vocês estavam inteirados do assunto, vocês conseguiram falar de forma calma, né, evitaram as leituras, né, então a gente percebe vocês um pouco mais familiarizados, né, quando eu falo, não comparem aos outros grupos, não são críticas aos demais, é só um elogio de vocês, tá? E para que a gente vá cada vez mais aperfeiçoando e melhorando. E acho que trazer um pouquinho da história, trazer um pouquinho dos artigos no final, acho que também enriqueceu um pouco daquele material que o professor disponibilizou, daquela apostila, então tu vê que ele acaba sendo muito enxuto, né, para te montar uma apresentação que vai durar ali em torno, né, entre 10 e 20 minutos. Então, assim, teve que se buscar mais referências, teve que ir atrás de mais conteúdos, e isso eu acho que é um passo importante, isso eu acho que traz, né, e enriquece o trabalho de vocês e enriquece também o nosso processo de aprendizagem. Então, eu vou primeiro falar ali de algumas questões, assim, que eu pontuei, que eu acho que a gente tem que conversar um pouquinho mais sobre, né, quando a gente pensa nas rotas ATP-CP ali, naqueles tiros mais curtos, né, naquele primeiro modelo ali que ele trouxe, abordou dos treinamentos de alto intervalo, de alta intensidade, muito curtos, né, entre 10 segundos, ele está principalmente trabalhando a rota ATP-CP. Eu tenho que entender para que eu estou treinando aquilo, né? Como aqui a gente está trabalhando mais com uma abordagem ainda num treinamento de resistência, de certa forma, isso foge um pouquinho da especificidade do que a gente pensa naquela prova de longa duração, quando a gente vai pensar naqueles do corredor, do ciclista, do remador. Não quer dizer que eu não possa ter também, né? Tanto que ali, quando ele fala do CIT, do HIIT, e quando ele trouxe as subdivisões, o CIT ali já vai para períodos entre 30 segundos, ainda está um pouco mais na rota TPCP, mas eu posso estar sempre ajustando os meus períodos de recuperação, para que eu não recupere tanto a minha frequência cardíaca, para que eu volte, né, a trabalhar sempre em rotas altas, né, e estar priorizando para que eu estou direcionando aquele meu trabalho de alta intensidade. E acho que aqui a gente traz também um pouquinho daquele gráfico, né, daquele slide que eu trouxe sobre o segundo limiar.
Uma das principais adaptações fisiológicas do treinamento é deslocar o segundo limiar próximo do máximo, né? Então, aquele atleta, quanto mais treinado ele é, mais ele tem esse segundo limiar próximo à capacidade máxima dele, ao VO2 máximo. Isso faz com que ele passe a ser... ele passa a trabalhar muito próximo à capacidade máxima, mas ainda em rota aeróbica. Então, quando a gente observa esses treinamentos de alta intensidade, traz ele sempre muito perto desse meu segundo limiar, sobre o segundo limiar, acima do meu segundo limiar, né? Então, assim, eu posso estar trabalhando em altas intensidades, e aí eu só ressalto uma coisa que quando vocês colocam ali VVO2 máximo, é em relação à velocidade máxima do VO2, né? É uma prescrição não sobre o volume, e sim sobre a velocidade. Então, vamos dizer lá que eu fiz um teste máximo na esteira, e a minha velocidade máxima que eu atingi no meu teste foi 16 km por hora. Então, é a partir daquela velocidade máxima que eu prescrevo velocidades supramáximas, né? Então, 120% do meu máximo, da minha velocidade máxima de VO2 máximo, tá? E não volume, porque volume eu não consigo, né? Não que não consiga se monitorar volume sistólico ou volume, né? Volume cardíaco, débito cardíaco se consegue mensurar, mas não é uma avaliação que a gente tem na prática. E um teste máximo, a velocidade máxima atingida num teste máximo em esteira é uma coisa que eu vou conseguir ter esse acesso, então, e estar entendendo e estar prescrevendo, então, a partir desse parâmetro. Uma das coisas, né, que eu acho que quando a gente prescreve treinamento de alta intensidade, que tem que estar atento é sobre o período de recuperação. Então, assim, que estratégias eu vou escolher para entender que período de recuperação que eu vou prescrever para determinado estímulo de alta intensidade. Então, eu posso estar pensando numa percepção de esforço. Então, quando o meu aluno atingir uma percepção de esforço moderada, eu vou retomar o estímulo. Eu posso estar pensando numa frequência cardíaca. Nós temos 10 minutos ainda e vai fechar o nosso tempo limite. Eu vou ter que criar um outro link. Daqui a pouco eu vou estar enviando de novo para vocês no WhatsApp, tá? Então, eu vou deixar rolar. E aí, a hora que acabar, eu crio outro link e envio. Ok? Tá. Então, eu posso estar pensando na frequência cardíaca. Se o meu atleta ou se o meu aluno, né? Então, quando ele atingir 50% da sua frequência cardíaca, eu vou voltar para o estímulo. Então, assim, que parâmetros que eu vou usar? Quando a gente subdivide os estímulos, quando eu penso em tempo de recuperação e tempo de estímulo de mais alta intensidade ou de alta intensidade, o meu objetivo é que ele consiga manter a alta intensidade. E se eu não tiver um ajuste do meu tempo de recuperação, o que acontece? A tendência é eu ter um primeiro estímulo numa intensidade, se a gente for botar aqui exemplos, velocidade, 16 km por hora. Se eu não der uma recuperação adequada, o meu segundo eu vou ficar a 15. E daqui a pouco eu vou ficar a 14 e a 13. Essa pode ser uma estratégia que tu queira. Mas se eu quero manter a intensidade, eu vou ter que dar um período de recuperação suficiente para que ele consiga, no próximo estímulo, manter novamente os 16 km por hora. Então, eu preciso estar atento. Tão importante quanto o tempo do estímulo e a intensidade do estímulo também vai ser entender a recuperação e com quem que eu estou trabalhando, né? E que paciente, que atleta, que aluno, que é essa pessoa que está comigo. Vocês têm alguma coisa para trazer nesse momento? Então, assim, entender, né? Buscar uma estratégia que eu possa estar, então, monitorando. E quando a gente pensa ali, né? Quando vocês mostraram as subdivisões ali entre os HIITs, né? Mostra que o HIIT longo vai trabalhar 100% da velocidade de VO2 máximo. Alguém já fez um teste de VO2 máximo aqui? Um teste máximo de esteira? Eu. Que velocidade tu chegou, Gabriela? Eu acho que 12. E tu corre mais que 12 km por hora? Sim, mas já estava morta, né?
Sim, mas tu é capaz de correr. Sim, sou. Tá. Não, e realmente, né? O que acontece no teste progressivo? Tu vem crescendo, então tu já chega naquela velocidade cansada. Aquela é a tua, tu chegou numa capacidade de VO2 máximo, então tu não consegue correr mais do que aquilo, mas tu consegue muitas vezes correr mais rápido do que aquilo, né? Então, por isso que existem essas estratégias de fazer em velocidades supramáximas. Mas vamos lembrar de com quem que eu estou trabalhando, né? Então, assim, quando tu pensa num idoso, de repente, ele não vai ser capaz de fazer essa intensidade sobre o máximo dele. E aí eu posso estar trabalhando essa prescrição a partir desse meu dado e não do máximo, e sim do meu segundo limiar. Então, eu posso estar trabalhando sobre o segundo limiar, que eu já vou estar dando um estímulo mais anaeróbico, eu estou entrando na rota anaeróbica e estou recuperando na rota aeróbica. E aí eu vou trabalhar a 105% do segundo limiar, né? Então, são formas que eu consigo intensificar o treino desse idoso, né? Como um exemplo, mas sem levar ele à velocidade máxima, né? E quando a gente vai olhar esses estudos, né, que vão fazer comparação entre contínuo, intervalado, né, treinamentos moderados versus HIIT e respostas, né, respostas de adaptação. Eu acho na disciplina que eu cursei de tópicos especiais em fisiologia do exercício, o professor Gerry, ele trouxe uma coisa que eu trago, né, repasso a vocês, assim, que a gente tem um pouquinho de atenção quando a gente olha esses estudos, porque às vezes a gente vai olhar a carga total, e ali, quando num dos estudos ele chamou atenção para a carga interna semelhante, né? Então, assim, para mim dizer que aquilo é diferente ou igual, eu preciso de alguma forma equilibrar aquilo no meu estudo, porque senão eu tenho parâmetros muito diferentes que vão gerar respostas muito diferentes. Então, quando eu trabalho com uma coisa que eu consigo equilibrar, então, assim, quando vocês lerem, prestar um pouquinho atenção nesses controles de carga, né, de volume, né, ou carga interna, né, ou carga total, tempo, né? Então, assim, algum parâmetro que tente equilibrar um pouquinho para a gente ver e poder comparar e entender esses resultados, né, se eles nos dizem, né, de forma que a gente possa realmente levar eles em consideração ou não. Então, o monitoramento da carga passa a ser interessante para a gente também controlar. E quando a gente pensa em HIIT contínuo, quem é o nosso aluno, né? O que o nosso aluno gosta de fazer? Quando a gente vai pensar em performance, eu tenho que aumentar a intensidade, eu tenho que tirar esse aluno da zona de conforto, eu tenho que ir lá na minha periodização entrar com microciclos, né, mesociclos de maior intensidade, microciclos de choque. E eu vou para intensidades máximas. Eu também tenho que fazer isso numa periodização do meu aluno, mas eu também tenho que buscar estratégias que eu busque aqueles princípios do treinamento que a gente conversou antes, da individualidade biológica, da continuidade. Então, eu posso estar brincando com essas estratégias, né? E buscando entender também o que o meu aluno gosta. Eu posso treinar e no contínuo aumentar intensidades e manter o contínuo. É o aluno que gosta do contínuo. Tem aluno que não tem uma cabeça, não aceita muito bem, né? Intensidades muito altas, mesmo que tu diga para ele, são só 2 minutinhos, ou é só 1 minutinho, vamos tentar um pouquinho mais, né? Então, assim, eu acho que essa percepção também, né? Esse entendimento de quem que tu está trabalhando é bem importante. Outra coisa que eu também trago é ali quando ele mostra, né, os indivíduos com algumas doenças, né, com algumas comorbidades, doenças ali, e os marcadores de lipoproteicos, né, então o HDL, LDL, hemoglobina, insulina glicada, tem estudos, né, e o grupo lá, né, o grupo de pesquisa e atividades aquáticas, eles tinham um grupo, uma atividade de extensão com caminhada e corrida na pista. E o que se observou, né? Então, se monitorava parâmetros de dislipidemias e de índices glicêmicos. Que algumas pessoas respondiam melhor
para esses parâmetros em treinamentos contínuos, e outros respondiam melhor aos treinamentos intervalados. Então, eles davam um estímulo contínuo, observavam as respostas, davam um estímulo intervalado e observavam a resposta de forma aguda. E aí, a partir dessa resposta aguda, tu treinava um período, né? Então, claro que quando a gente vê um estudo que tem um índice de significância alto, né, que mostrou ali que o HIIT teve respostas significativas, enquanto o grupo controle e o grupo que treinou contínuo não teve, parece uma estratégia interessante, mas a gente também tem que estar atento que às vezes as pessoas podem ser responsivas e não responsivas. O professor Leonardo já abordou em outra aula, eu não me lembro exatamente sobre o que a gente estava falando, essa questão da responsividade, né? Então, às vezes tu pensa e às vezes tu está buscando uma estratégia que a literatura te embasa e te mostra que ela vai gerar um resultado e às vezes para algumas pessoas podem não gerar. Então, assim, também está atento, né? E aí a gente fala de avaliação e reavaliação, vai entrar, né, em todos os pontos, em todos os momentos. Eu acho que da minha, assim, né, dentro dessa abordagem em geral, era isso que eu queria falar. Eu vou encerrar agora a nossa reunião e vou estar mandando agora de novo o link, tá? Falta 1 minuto para terminar. Então, ok.